Perguntaram se era obrigado estar assistindo essa aula síncrona. Não é obrigado, tá? Essa é uma coisa aí, para mais depois que... Eu acredito que não deu tempo de vocês estudarem ainda, né? Porque começou ontem, mas na próxima semana a gente vai abrir para dúvidas também, tá? Algumas perguntas. É lógico que vocês podem usar aí a plataforma Classroom para estar perguntando, tá? Que é mais fácil, mais rápido aí para dar o feedback a vocês. Mas também vai ter um espaço aí para tirar dúvidas, tá? Mas isso na outra terça, porque eu acredito que não deu tempo de vocês verem muita coisa ainda da disciplina, tá bom? Então, pessoal, esse é o conteúdo, né, que nós vamos trabalhar aí nessas 4 semanas, tá? Só um minutinho aqui. Depois, pessoal, já já eu volto na disciplina, eu quero falar um pouquinho do nosso projeto final. A gente chama-se GDD, tá? Game Design Document, que é para a gente desenvolver o nosso projeto, tá? Então, durante a nossa disciplina, o nosso curso, eu vou ajudar vocês a desenvolverem esse projeto para a criação de um jogo, tá? Então, o Game Design... A gente não vai trabalhar com programação, né? Já vai entrar programando um jogo. Não, a nossa função aqui é idealizar o nosso jogo, pensar como é que ele vai funcionar, né? Como é que ele, quais são as técnicas, né? Então a gente vai começar aí entender o palavreado, né? Como a gente trabalha com esse palavreado. Então, pessoal, o Game Design, né, esse documento que a gente vai criar, vai ser uma variação no final do curso também, mas que vocês vão usar na outra disciplina, com outro professor, tá? Para vocês criarem esses jogos. Então, vocês vão pensar primeiro, né? E depois vocês vão estar criando esses jogos. Agora, pessoal, rapidinho aqui, ó, eu vou estar explicando como é que funciona a estrutura da disciplina, tá? Então, quando vocês entrarem na plataforma, dentro da atividade de vocês, como que eu separei cada semana, tá? Então, vocês vão ter lá a apresentação da disciplina, tá? Aí onde vai ter um textinho de boas-vindas. O plano de ensino é importante, tá? Tem aí a videoaula gravada. É importante que vocês conheçam qual é a proposta da disciplina, tá? Então, sempre vai ter uma videoaula e a apresentação dessa videoaula, tá? Um PDF aí criando o conteúdo para vocês. Nesse primeiro momento, tá, eu deixei disponibilizado para vocês 2 apostilas, que depois a gente vai passar um pouquinho nelas também nas próximas aulas. Mas assim, as minhas aulas eu crio um texto próprio, é mais resumido, mais fácil. Então assim, não deixem de ver as videoaulas, tá? E também está fazendo os exercícios, porque a gente só vai aprender se nós praticarmos, correto? Então, como é que essas duas, depois a gente vai ter outros materiais que eu vou passar para vocês, mas nesse primeiro momento esses 2 documentos aqui, 2 apostilinhas para a gente trabalhar nesse primeiro momento. E a unidade, como é que funciona, tá, pessoal? Eu creio que é muito parecido da outra disciplina, mas assim, nós temos a apresentação da unidade, que é um textinho que fala, né? Uma apresentaçãozinha aí, o que vai ter nessa unidade. Depois começam as nossas aulas. A unidade 1 está dividida em 2 etapas, 2 aulas, né? Tá? Aula 1, jogos digitais, e aula 2, game design. Entrando nela, né, vamos ter os materiais aqui. Seria o vídeo, tá? E o material da apresentação do vídeo para vocês estarem acompanhando. Então, para vocês entenderem o curso, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, tá? Agora, a aula 2,
tá? Também game design é a mesma estrutura, legal? Não muda nada. E na unidade 1, pessoal, ou melhor, todas as unidades, nós vamos ter um desafio, tá? Vamos ter um desafio que são atividades para vocês trabalharem. Então, esse desafio, pessoal, esse desafio é para você, é para a gente começar a pensar até no nosso projeto, até no nosso GDD, tá? Então, ele não é obrigado a ser feito, tá? Se você fizer, cada semana ganha-se um ponto a mais na média. Então, assim, a gente vai ter duas atividades. Na verdade, assim, eu creio que vai ser 3 atividades avaliativas. 2 atividades comuns e uma do GDD. Somando, a gente faz a média, tá? Vamos supor que a média deu 7 e você fez 3 desafios, você vai ficar com 10. Caso você não fez nenhum desafio, você vai ficar com a média 7, tá? Um exemplo. Então, para aqueles que fizeram o desafio, ganha um ponto a mais. Mas eu acredito que a nota não é a mais importante, tá? A nota é para a gente medir aí o desempenho de vocês, mas o mais importante é a prática. É a gente começar a pensar como funciona essa programação de jogos, como eu vou pensar nesse projeto de jogo. Tá? Porque assim, eu vou fazer um jogo. Legal, você vai fazer um jogo, né? Mas como que vai ser o jogo? Ele tem personagem, ele tem narrativa, né? Ele tem um tema. Como é que vai ser? Se não adianta eu começar já abrir o sisteminha para programar, se eu não souber qual vai ser o meu layout, como que vai ser os meus personagens, né? Quais são os verbos? A gente fala sobre verbos aí, né? Se o personagem anda, né? Vai ter o verbo andar, se vai ter o verbo se ele vai pular, tá? Se ele vai atirar, se vai mover peças e qual o tipo de jogo que eu vou trabalhar, né? Então, assim, cheio de perguntas e essas perguntas já têm que ser respondidas antes que eu comece a programar, porque senão eu não consigo ter uma sequência lógica. Tá? Vocês viram a lógica de programação e para criar um jogo também uma lógica, né? Assim, quem já conhece programação de sistema, não de jogo, lá a gente fala em análise de sistemas, né? A gente tem o DER, diagrama de fluxo de relacionamento, diagrama de entidade, tem várias técnicas que nós criamos antes da gente criar um sistema, né? Então a gente fala lá, análise de sistemas, então a gente analisa o sistema primeiro, cria os documentos, depois a gente vai começar a programar. Então aqui a gente vai pensar, vai criar os nossos protótipos, como que vai ser feito isso. Então, essa nossa disciplina tem esse objetivo. E os desafios é para vocês praticarem. Como hoje eu vou falar só da unidade 1, tá? Você já tem a unidade 1 e a unidade 2, tá? Mas hoje eu vou focar um pouco só na unidade 1, tá bom? Porque na outra terça eu volto falando da unidade 2. Mas como eu já vi que tem algumas pessoas fazendo, eu só vou explicar. O desafio, esse daqui, primeiro, ele é um formulário para vocês preencherem, tá? Vocês vão clicar e vai preencher aqui o formulário, né? Explicando o desafio que está aqui, tá bom? Agora, na unidade 2, nós já temos o desafio e a atividade avaliativa. Então, a gente vai ter, cada 2 unidades, uma atividade avaliativa. Na unidade 4, nós vamos ter a atividade avaliativa e mais o projeto, que ele também faz parte da avaliação, tá? Então, no desafio tem uma atividade diferente aí para vocês na hora do preenchimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui é um formulário, você já conhece, é só clicar e preencher. Eu tenho uma ferramenta chamada Padlet, tá? É para a gente ter uma dinâmica, para a gente ver a resposta dos nossos colegas, tá? Não é para copiar, é para a gente discutir todo esse processo. Então, por exemplo, vocês vão entrar aqui, ó, em mecânica de jogos. Tá, pessoal, se demorar um pouquinho para abrir aqui é porque hoje, como presente, a minha internet está daquele jeito, mas até que foi
mais rapidinho. Tá, então, quando nós entramos aqui no Padlet, eu vou ter aqui a mecânica de jogos. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei um texto, né? Escolher um jogo e analisar as suas mecânicas e responder as seguintes questões. Descreva as principais regras e procedimentos do jogo. Quais os verbos de identificador do jogo? Quais as categorias de mecânica de jogo encontrado? Tá? Então é assim por diante. E aqui tem um texto, um áudiozinho, né, que é só vocês clicarem, que eu vou estar explicando como a gente vai fazer. E aqui um exemplo. Né? Eu peguei um jogo do Pong, que também está sendo explicado na videoaula, tá? E coloquei o exemplo aqui, ó. Nós já tivemos um colega que já preencheu, tá? Para preencher isso, pessoal, todo mundo vai ter aí, ó, aqui do lado, na parte inferior, do lado direito da tela, um sinalzinho de mais. Nós clicamos e aí vocês vão colocar o título do jogo, o nome de vocês e vão preencher o conteúdo conforme a aula que foi dada, tá? Então, vão aparecer aí durante o desafio algumas ferramentas diferentes para vocês irem utilizando, tá? Mas assim, eu estou explicando, né, nas aulas aqui, gravada também, mas qualquer coisa vocês podem perguntar na plataforma, tá? Então, o desafio é obrigado a fazer? Não. Quem não fizer vai perder ponto? Não. Quem fizer vai ganhar ponto? Vai ganhar ponto. Tá bom? Então, pessoal, é dessa maneira que está dividido as nossas aulas, tá? E depois a atividade avaliativa, tá bom? Aqui é só um formulário para responder as perguntas referente à unidade 1 e à unidade 2, tá? Legal. O Pedro o som tá saindo, né, pessoal? Eu vi que o Pedro aqui perguntou se o som tá saindo. Ele tá saindo, né? Tá ok? Alguém responde aí. Ah, beleza. Valeu, Thiago. Valeu, João. Tá, continuando. Então, pessoal, vamos lá, né? Então é assim, o nosso projeto, tá? O que é esse GDD, tá? Como eu falei, é a criação de um jogo. Só um minutinho. Tá? A criação de um jogo é um processo complexo e cheio de armadilhas. Tá? O Game Design Document é um mapa perfeito para evitar que você acabe em um beco sem saída. Esse curso ajudará aos desenvolvedores novatos e iniciantes a entender exatamente a função e o processo de criação dessa importante ferramenta. Tá? Então, o objetivo final do nosso curso é a criação desse projeto, onde a gente pensa em todas as técnicas que nós vamos estudar durante aí o nosso curso. Tá? Então, pessoal, falando rapidamente para vocês aí um pouquinho sobre a unidade 1, tá? Então, a primeira parte da unidade 1, nós vamos tratar um pouquinho o que é um jogo digital ou um jogo eletrônico, tá? Então, aqui é apenas um resumo, tá, pessoal? Eu vou só dar uma passada, porque nós temos as videoaulas, tá? Disponível para vocês aí assistirem, tá? E acompanhar. Então, é assim, eu fiz só um resuminho para apresentar para vocês hoje, tá bom? Então, assim, é muito importante que vocês assistem essas videoaulas, tá? Porque na próxima terça, tá? Na próxima terça eu vou entrar com conteúdo e não vou ficar falando muito sobre as nossas unidades mais, tá? Então eu já vou entender que vocês já viram a unidade 1, tá? Que vocês já estão adaptam o conteúdo e aí eu vou já direto começar a pensar no projeto com vocês, tá? E ver alguns conceitos aí importantes para a gente trabalhando, tá bom?
Então é importante que vocês vejam essas aulas aí com bem detalhe. Então, pessoal, primeiramente em jogos digitais, nós abordamos jogos de jogadores, tá? Então, quais são os jogadores hoje que jogam? Né? Vamos pensar qual que é o nosso público que a gente vai trabalhar, né? Então é assim, com a tecnologia, né, eu vou falar, perdão da minha fala, até minha mãe joga, né? Minha mãe é uma senhora aí de 61 anos e ela fica com aqueles joguinhos mais simples no celular e ela joga. E nunca tinha jogado na vida dela, né? Foi jogar há pouco tempo, né? Quando ela perdeu o medo do celular. Então hoje ela, além das redes sociais, ela gosta do jogo. E que hora que nós jogamos? Deu uma brechinha, eu tenho o celular, alguém está jogando, tá? Então a gente tem vários tipos de públicos para vários tipos de plataformas, né? Então a gente vai ter aí para computador, para videogame, para celular. Então eu tenho que descobrir que área que eu vou trabalhar, para que lado eu vou, né? Ah, eu vou desenvolver para Android, né? Então aí eu vou ter que trabalhar com a tecnologia Android. Mas, pessoal, as técnicas de desenvolvimento são as mesmas, não muda, tá? O que muda é o programa que eu vou utilizar, é a tecnologia que eu vou trabalhar, tá? Mas assim, o pensamento de como criar esse jogo continua a mesma coisa. Então, voltando, o nosso público é de diversos, né? De várias idades, né? Então, eu tenho um filho de 6 anos, né? O menino, ele é vidrado no celular, né? Lógico que a gente tenta dosar, mas assim, deixa eu só ler alguma coisa. Professor, eu estou planejando em começar a fazer um jogo no próximo ano com alguns amigos. O senhor acha que vale a pena eu fazer o GDD e os demais projetos do curso voltado para esse jogo? Victor, é o seguinte, aqui a gente vai criar um GDD, não pode ser muito grande, né? Porque não dá tempo, né? A gente vai pensar numa coisa pequena, mas você pode começar, faz uma partinha do teu jogo aí e aí depois começa a criar corpo, né? Então é assim, eu estou respondendo a pergunta do Vitor, tá, gente? Ele fez depois aqui no chat. Então é assim, o GDD, a gente usa o termo até a Bíblia do jogo, tá? É o termo que nós usamos aí, a Bíblia do jogo. Então, se o jogo for muito grande, né, ele tem que ser, demora, não é rápido, né? Não é rápido. Então, é, você vai ter que pensar pequeno aqui. Vamos falar assim, porque pelo nosso tempo, né? Mas estamos juntos, né? Depois vocês vão ter o meu e-mail, meu contato. Não é porque vai acabar as aulas que vocês não podem perguntar alguma coisa para mim. Eu sempre, quando entro na minha turma, eu fico à disposição, tá? Então é assim, no que vocês precisarem aí, estamos juntos e a gente vai trabalhando junto com o seu desenvolvimento aí, tá? Mas para o curso agora, pense pequeno, porque na hora que chegar lá com a disciplina do professor que vai trabalhar aí a parte de mecânica de jogos, né, que é a parte de programação, ele vai querer fazer o que está no GDD. Se for um GDD muito extenso, com muita coisa, não vai dar tempo de fazer, tá? Mas bom, vai chegar lá, né? Você vai conseguir sim, Vitor. Legal? Então, voltando, né? Eu tenho um pititico aqui, né, que nós somos fã do Free Fire, né? Então é assim, hoje, né? Então deixa eu só dar licença, deixa eu só mudar minha câmera aqui, ó, né? Tive que até montar uma paredinha para ele aí, né? Na nossa sala aqui, porque nós gostamos do tal do Free Fire. Mas assim, e tem 6 anos, né? É lógico que eu tenho a questão de arma, de trabalhar com tomar cuidado, né? Mas, né, é assim, hoje, né, que nem hoje ele pegou, depois eu mostro para vocês. Tem a questão da narrativa, né, que a gente vai ver aí na unidade 2. E tem a narrativa hoje que
YouTuber da vida aí estão ganhando dinheiro, né, cara? E põe Minecraft lá e o cara fica falando o jogo e ele tá narrando, né? Então é assim, os caras estão ganhando grana só com narrativa. Eles não criam nada, não desenvolvem nada, apesar que o Minecraft, né, tem os seus comandos, né, mas ele está usando um jogo que alguém criou, né? Então, até, vamos supor, o próprio Felipe Neto mudou a estratégia dele, né? Ele tem um dia da semana lá, que eu não sei se é um, se é dois, né? Porque não acompanho, mas hoje ele usa o Minecraft também como uma fonte de renda aí, tá? Só usando narrativa, né? Então você está jogando, né? Narrativa de primeira pessoa que nós falamos. Nós estamos jogando e estamos narrando o jogo, né? Então assim, a molecadinha pira, né? Molecadinha, jovens e vai embora. Então tem hoje, além de programar, criar um GDD, ir para mecânica, fazer a programação desse jogo, tá? Tem outros meios para ganhar grana. Então aqui, ó, eu passo para vocês, né? Tem vários tipos de jogo, né? O jogo nós temos de papel e caneta, tabuleiro, jogos abertos e fechados, né? Como um basquete, um vôlei de areia, né? Um futebol e os jogos digitais, né? Que é o que nós vamos trabalhar. E existe diferentes plataformas, como eu falei, tá? E vários tipos de negócio. Então, eu posso vender esse jogo por um CD, né? Ou para baixar na internet, né? Então, por exemplo, o Xbox Live, quem tem Xbox aí, entra lá e baixa, né? No próprio videogame, tá? E nós temos hoje os grátis, né? Os gratuitos, que na verdade não é gratuito. E esse é o que está no topo para mim, né? Porque assim, ele te dá o jogo. Então vamos, o exemplo do Free Fire, né? Ele te dá o jogo e aí você tem que comprar gemas para você equipar o seu personagem, para ter um cachorrinho, para ter uma arma melhor, para ter um gato, né? Tinha até, meu filho fez de comprar um do Alok, né? Então, até do Alok tinha lá que sai só um círculo em volta dele, né? Na verdade o jogo ele é de graça, mas vai falar para uma criança, para um jovem, que ele não vai equipar, né? O Enilson falou cosméticos aqui, né? Então, são coisas que vão mudando com o tempo, né? Isso, freemium. Então, assim, são coisas que a gente vai mudando com o tempo porque, assim, a gente tem que chamar atenção nas pessoas, né? Então, criar não é fácil, tá? Às vezes a gente, se eu quiser criar um jogo que já é igual um outro, é fácil. A gente pega, vai mudando ele, muda só as figuras e vai embora. Mas criar alguma coisa nova, né, que vai dar grana, que vai fortalecer aí o nosso processo, né? E assim, o mercado de games hoje, cara, bomba, né? Então assim, tem gente que ganha dinheiro criando, tem gente que ganha dinheiro desenhando, com narrativa, tem gente que ganha dinheiro jogando, tá? Então, só o professor aqui que não ganhou dinheiro, tá? Ele tá só na área da educação, porque ele gosta da educação, tá? Mas assim, eu acredito, né, que é um mercado hoje assim muito grande, tá, pessoal? É um mercado muito grande. Então vamos lá, continuando. Então, essa primeira parte que vai falar aí para vocês é bem um resumo de jogos digitais, tá? Aonde nós vamos passando aí o que seria, né, esse jogo digital e como que nós trabalhamos, tá? Depois, pessoal, tem a definição de um jogo. O que é um jogo? Tá? O jogo é um sistema com objetivos e regras, tá? Então eu tenho sistema, é um software, né? É um programa, tá? Ele precisa de uma plataforma para rodar, tá? O jogo ele não é só a plataforma, ele não é o seu sistema operacional, ele é um software aplicativo, né? Que a aplicação dele é entretenimento, é jogar, tá? Onde nós temos objetivos a ser alcançado e regras, né, a ser seguida. Então é assim, eu vou jogar um jogo de xadrez, eu tenho a regra do jogo de xadrez, tá?
E o objetivo, checkmate. Tá bom? Então, assim, agora, se eu não tiver uma regra e não tiver um objetivo, eu entro lá e fico, né, jogando do nada, não dá emoção. Eu tenho que ter algum objetivo, né? E quais são as regras que eu tenho que seguir, tá? Uma regra aí para conquistar uma arma, para conquistar alguma coisa, tem que ter, porque eu tenho que ter emoção. Depois a gente vai ver todos esses nomes aí, né? Como que eu desenvolvo a emoção da pessoa que está usando, como que isso vai se tornar atrativo, tá? O nosso curso, pessoal, não é para a gente brincar, é para a gente pensar, e se é pouco tempo, né? Mas é assim, é para quem gostar já começar a pensar, né? Eu tenho que estudar muito, eu tenho que batalhar muito e criar um jogo não para eu me divertir, mas para as pessoas se divertirem. E aí elas forem dormir e tá com vontade de jogar no outro dia, tá? Então o jogo bom é esse, tá? Aonde ele vai ter seus objetivos e regras e escolhas que o jogador vai ter que fazer, tá? Que o jogador vai ter que fazer e o caminho que ele vai seguir e assim por diante, tá? Então é assim, geralmente os jogos apresentam desafios e conflitos, tá? Então vão ter desafios e conflitos. E pessoal, nós vamos ter a sua classificação, tá? E as etapas que nós vamos seguir, tá? Então ele é um sistema com seus objetivos, com suas regras, com suas escolhas e os seus desafios e conflitos, tá? Então essa é a classificação do nosso jogo, tá bom? E depois, dentro da unidade 1 aí, é onde a gente trabalha com jogos digitais, a gente vai detalhar um pouquinho melhor sobre essas classificações aqui de jogo. Legal? E aí, pessoal, durante o nosso curso inteiro, praticamente, nós vamos trabalhar com os componentes do jogo, com suas mecânicas, narrativa, tecnologia e estéticas. E dentro dela temos vários itens para a gente estudar, tá? Então, mecânica corresponde às regras e outros procedimentos do jogo. Narrativa se refere aos personagens, às histórias e à ambientação, tá? Não é, a narrativa não é só fala, tá? Não é só a descrição do jogo, é um dos recursos, mas também aqui é onde a gente pensa se o nosso jogo vai ter um personagem, qual é a história desse jogo, qual é o ambiente desse jogo, tá? Tecnologia é a base para a construção do jogo. Essa daqui, pessoal, vamos deixar lá para monetização de jogos que a gente fala, né, que é a programação dele. Então, a gente só vai entender quais as tecnologias existentes, mas a gente não vai trabalhar com ela aqui, tá? E a estética do jogo, tá? Então é assim, aonde, né, eu vou pensar aí os estímulos sensoriais do jogo. Por exemplo, a imagem, o efeito sonoro, a música do jogo, tá? Então é assim, né? Vou pegar o Free Fire porque eu tô aí mais as lembranças que vem mais próximas aí, que agora eu tô com meu filho e a gente tá. Então tinha lá Casa de Papel, né? O tema dele lá, né? Como que ele chama? Não é, eu uso outro nome que é que vão surgir uns nomes diferentes, né? Mas é o tema dele. Então era La Casa de Papel, né? Ah, tava meu petitico de 6 anos cantando aquela música da La Casa de Papel o dia todo, né? Então um menino de 6 anos. E é lógico que ele não entende, né, o que é La Casa de Papel, mas estava lá, né? E se torna aquilo atrativo, né? Te dá um sentimento de euforia, né? E vários outros jogos que nós temos aí que causa, né? Essa estética é importantíssima, é ela que dá uma atenção para os nossos jogos, tá? Então essa foi a primeira parte aí que nós estamos trabalhando, né? Então, pessoal, agora para a gente finalizar aí, depois eu vou dar um espacinho para vocês conversarem, quem quiser falar alguma coisa. A aula 2, né, da unidade 1 é onde nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o game design, tá? O que nós fazemos. Então é assim,
ele é um profissional de criação e desenvolvimento de jogos, tá? Ele vai decidir como que o jogo vai ser, vai definir a aparência, a história, os personagens, e através, né, de três técnicas que nós chamamos de experiência, tema e diversão, tá? Então, nós vamos ter que saber quais as experiências do nosso público para a gente definir o tema, né, o que, que a gente vai, como que vai ser feito e isso tornar-se divertido para as pessoas, né? Como a gente falou, né, se tornar desafiante, né, fazer a pessoa pensar e tem várias coisas que a gente pode estimular aí dentro de um jogo, tá bom? Então é assim, não é apenas jogar, né? Nós temos que começar. Quando eu comecei a trabalhar com uma época como design gráfico, né? O cara falou assim para mim: você vai começar, você vai para todo lugar que você for passar, você vai analisar as propagandas e veja como é que faz. Então você estava no CorelDRAW, aí você olhava uma propaganda, lá você já viu o círculo, você viu o retângulo, você viu o quadrado. Então é assim, tudo juntando tudo aquilo formava um logotipo, né? E você vai analisando como que eram os logotipos até você criar o seu portfólio, né? Ou na prática ou mentalmente. Então o jogo é a mesma coisa, né? Para eu começar a criar um jogo, primeiro eu tenho que conhecer os jogos. Por isso que algumas atividades eu peço para vocês jogarem, tá? Só que assim, né? Hoje nós temos que pensar uma outra coisa importante, qual é o nosso público? Vamos lá. Vamos pensar, nós temos o Free Fire e tem o Fortnite, tá? Que eu rodo num PC. É qualquer PC que eu posso rodar? É qualquer tecnologia que ele vai rodar o Fortnite? Eu preciso ter um computador legal, né? Eu tô até para trocar o meu aqui, né? E assim, cara, para rodar um Fortnite legal e alguns outros jogos, abaixo de R$ 5.000, eu não posso pensar nisso, né? E se eu quiser aumentar, é 8 conto, 9 conto, 10 conto só para jogar, né? Para ter um computador. Então, é assim, que tipo de público que eu vou atingir? Não é só pela idade, não, né? Então, agora, por exemplo, você vai abrir o celular, tem alguns joguinhos que são mais acessíveis, né? Que vai rodar no Android, vai ficar mais leve. Mas eu pensando em máquina, em PC, tá? Hoje, né, a gente começava lá, precisava de uma placa de vídeo comum, depois 2 GB, agora tem que ser 4, se bobear tem que ser 6, né? Então, eu preciso de equipamento. Videogame é a mesma coisa, né? Videogame vai atualizando, vai aumentando o preço, né? Então, a gente, além da tecnologia de software, nós temos a tecnologia de hardware, tá? Então, quando eu vou preparar um jogo, que público que eu vou atingir? Né? Para que público que eu quero atingir? Um público, porque assim, hoje, né, se eu pegar e vamos pensar num computador acima aí de 5, de 6 mil, não é qualquer pessoa que compra, né? Então, que público, mas assim, tem público para todo o tipo, tá, pessoal? Então, essa primeira parte que a gente vai trabalhar, unidade 1 e unidade 2, a gente vai pensar muito sobre isso, né? E quais as técnicas. Então, depois vocês dão uma olhadinha na unidade 1, depois na unidade 2 já começa a avançar um pouquinho mais, tá? E aí na unidade 3 e 4 a gente já começa a pensar no nosso GDD e construir o nosso projeto, tá bom? Dá para ensinar tudo em 4 semanas? Não dá para ensinar tudo em 4 semanas, né? E a gente vai apresentar o conteúdo para vocês, vamos tentar ir o mais fundo, mas assim, o cara da informática, qualquer área que ele esteja, ele tem que ser autodidata também, tem que ir atrás, tem que fuçar, tem algumas coisas gratuitas, mas eu vou dar uma notícia não muito legal para quem gosta de game design. Nós não temos muito material gratuito. Tenta procurar apostilas, né? Na área de programação de jogos, né? Pelo Google, pela internet, vocês vão ver que não é tão abrangente, né? Mas tem alguns cursos legais, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante aí que dá para aproveitar, né?
Então é assim, pessoal. Eu vou eu vou deixar um tempinho aí pra, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Era essa apresentação de hoje que eu queria passar para vocês. Depois, e eu queria que vocês respondessem para mim aí no chat. Vocês acham que uma aula ou você gostaria de mais uma aula na semana? Vocês acham que a gente pôr uma aula na terça e uma aula no sábado, vocês gostariam? Legal, Thomas. Legal. Então, é assim, ó, eu vou conversar com a coordenação, mais de uma, boa, para a gente fazer na terça e no sábado, tá? Mas ainda eu preciso ver com a coordenação. Eu tava pensando nisso hoje, né? O João, pode ficar tranquilo, a gente dá um jeito, filho, tá? Então, vamos fazer assim. Ah, legal, né? Todo mundo, beleza, pessoal. E as aulas, se não der para participar de todas, né, pessoal, as aulas vão ser gravadas. Legal? Sábado, que horas? Eu estou pensando das 7 às 8, Heloísa. Tá? Porque tem gente que trabalha de dia, né? E eu sei que não é para qualquer um ficar das 7 às 8, tá? Mas eu acredito que eu consigo ter mais. Ah, o José, no Amazon tem bastante coisa também, José, tem sim, tá? Não, vai estar tudo gravado, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou, como eu falei para vocês hoje, eu tenho uma outra aula para dar agora às 8, aí até preparar tudo e fechar o que eu tenho aqui e abrir, tá? Hoje eu vou encerrar um 10 minutinhos mais cedo, tá bom? Então, assim, muito contente com a presença de vocês, né? Depois eu vou criar um campo lá, quem quiser se apresentar, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês aí, o que vocês conhecem, tá? Eu sei que a turma é muito homogênea, né? Temos aí pessoas que têm doutorado, pessoas que têm ensino médio, tem novo, tem mais com mais experiência, né? De idade. Então a gente vai tentar englobar todo mundo. Legal, pessoal? Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá? Eu não tô, eu vou pedir para o pessoal me inserir, tá? Perguntaram se eu tô no Discord da turma, mas eu não tô. Mas eu vou falar com os professores mediadores. Eu fui colocado no grupo hoje e eu gosto de estar muito perto de vocês. Então, se tiver grupo no WhatsApp, tá? Outro grupo em algum outro local, vocês pedem para eles me inserirem que eu tô junto, tá bom? Eu não gosto de ficar distante, não, tá? Certinho, pessoal? Então, brigadão aí, tá? Até, vou ver se vai ser sábado. Se não for, até terça. Legal? Obrigado, pessoal. Até a próxima.